Cíntia, você já está aí? Já estou aqui, bom dia, tudo bem? Eu sou Cíntia, consultora de idiomas, trabalho em São Paulo, na equipe junto com o Fernando. Bem-vindos novamente a mais um Stanford Webinar. Parece que você está com a maioria aí, né, Cíntia? Olha, São Paulo está bem ganhando na frente aí de participantes. São Paulo está bombando aqui, né? É. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho de avaliação e diagnóstico. E essa ferramenta de interação que a gente usou vai ser uma das ferramentas que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho como usar, tá? Claro que tudo que a gente falar aqui hoje tem que pensar que tem que ser adaptável para a sua realidade, tem que levar para a vivência dos seus alunos, e tudo que a gente mostrar e conversar tem a ver com utilização, né, Cíntia? Tem que pôr a mão na massa. Isso. Nesse momento, a gente precisa também pensar em avaliação, até para saber se a minha prática como docente nesse ambiente online está sendo efetiva, né? Está sendo eficaz. Então, o que a gente vai mostrar hoje para vocês é um pouquinho do que é avaliação, de quais são os tipos de avaliação que nós temos, e aí o Fernando vai mesmo colocar a mão na massa e mostrar para vocês algumas ferramentas que estão disponíveis para que vocês possam mensurar o resultado dos alunos e calibrar a expectativa de vocês de acordo com os objetivos que vocês definiram. Né, Fê? Isso. Para quem já participa com a gente de outros webinars, esse vai ter um formato um pouquinho diferente, porque a gente vai contar com vocês com essa interação aí mais presente em outras plataformas. No convite, a gente pediu para vocês usarem celular e internet. Desculpa, celular e computador. Internet todo mundo está usando, né? Óbvio. Porque a gente, no final, eu vou convidar vocês a fazerem junto comigo uma avaliação, um diagnóstico via Google Forms, tá? A gente conta também com a presença do Pedro, que vai ser o nosso mediador de hoje. Pedro, dá um oi aí, pessoal. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu só pedir a gentileza, por favor, de manterem suas câmeras e microfones desligados para a gente ter uma melhor transmissão e não sobrecarregar a nossa conexão, ok? Obrigado a todos e bom webinar para vocês. Obrigado, Pedro. Como nos outros, a gente vai fazer da seguinte forma. Sempre que vocês tiverem alguma pergunta sobre o que está sendo falado, conversado, coloca no chat. Pedro vai reunir tudo e no momento oportuno a gente para e responde. Ok? Cíntia, quer começar? Vamos lá. A gente dividiu esse webinar em duas partes. A gente vai tratar um pouco mais da parte teórica, para a gente entender quais são os tipos de avaliação possíveis de ser aplicados nesse momento, e aí a gente tem a parte mão na massa com a apresentação das ferramentas. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Está todo mundo vendo a minha tela? Pedro, você pode me dizer se está todo mundo vendo a minha tela? Sim, sua tela está aparecendo. Perfeito, obrigada. Então, vamos lá. Hoje o nosso webinar é sobre avaliação e diagnóstico, como calibrar expectativas e mensurar resultados em ambientes digitais. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu preciso entender o que vocês entendem. Opa, qual a sua cidade? Vamos lá, vamos passar. O que vocês entendem sobre avaliação? Então, nós preparamos a seguinte agenda. O que é avaliação? Por que avaliar? Avaliação ontem e hoje, a gente vai fazer uma comparação. Quais são os tipos de avaliação e as ferramentas para avaliação e diagnóstico online? Então, para a gente começar, eu queria que vocês interagissem pelo mesmo canal que vocês interagiram, dizendo qual que era a cidade de vocês, me respondendo com 3 palavras o que é avaliação para vocês. Então, vocês vão ter 3 campos, né? Para vocês inserirem 3 palavras que para vocês estão relacionadas com avaliação. O link está no chat, pessoal. Clicando no link vai direto para as perguntas. Okay? Pedro, vocês estão conseguindo ver a tela da nuvem?
Sim, Cíntia. Perfeito. Vamos aguardar o pessoal conseguir interagir alguns minutinhos pelo Mentimeter. Ó lá, a nuvem já começou a mudar. Exercício, prova, burocracia, comprovante, feedback, resultado, planejar e replanejar, bacana, processo, guia, comprovante, diagnóstico, medir, analisar, monitoramento, aprendizado, instrumento, compreensão, verificação. Que ótimo. Então, vamos voltar lá para a tela. O que é avaliação? Meio de obter informações sobre os avanços e as dificuldades de cada aluno através de instrumentos como provas, pesquisas, tarefas, seminários, debates, projetos. Então, para eu avaliar, eu não preciso necessariamente usar uma prova. Eu posso usar qualquer outra produção do meu aluno que me mostre resultados do quanto conhecimento foi adquirido durante um determinado período. Isso é avaliação para a educação como um todo, tá? E por que eu preciso avaliar? Então, segundo Lucchesi, é necessário investigar, diagnosticar o aluno, perceber o que ele sabe e caminhar num processo de construção do conhecimento de sua aprendizagem. Então, o Lucchesi vai além, né? Ele diz que a avaliação, ela é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que eu avalio o quanto o meu aluno adquiriu de conhecimento, eu também consigo mensurar os meus resultados em prática docente. O quanto a minha interferência como professor naquela atividade planejada, eu consegui atingir os meus objetivos. Os meus alunos aprenderam? Não aprenderam? Se for a grande maioria que não conseguiu adquirir aquele conhecimento, eu, como docente, preciso repensar na minha prática. O que será que não deu certo? Então, a avaliação também proporciona para o professor um momento de reflexão, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma comparação da avaliação do ontem e do hoje. A avaliação do ontem, ela era tida como seletiva. O aluno era passivo, ele recebia aquela prova e respondia, eram várias questões, e geralmente as questões eram de decorar, né? Eu tinha que decorar uma fórmula e colocar em prática, ou eu tinha que decorar tempos verbais, ou eu tinha que passar, se a gente pensar na questão de estudos sociais, história, eu tinha que memorizar datas e personalidades que contribuíram para aquele evento histórico. Se eu for pensar numa prova de inglês, por exemplo, eu tinha que passar da negativa para a afirmativa, da afirmativa para a interrogativa, e o meu aluno era passivo, né? Ele não tinha espaço para colocar o pensamento dele crítico e a opinião dele na prova para serem testados como conteúdo. A prova do ontem era para uma atribuição de uma nota, de um valor, e ela avaliava só o aluno. A prova de hoje, ela é uma prova diagnóstica, é aquilo que o Lucchesi defende. Eu vou diagnosticar e analisar o quanto o meu aluno adquiriu daquele conhecimento e o quanto eu, como docente, como professor, posso intervir nesse desenvolvimento, né, nessa melhoria da aquisição do conhecimento. É um aluno mais participativo. Então, eu coloco uma prova, eu coloco uma atividade, uma tarefa, um projeto, onde o meu aluno, ele é protagonista, então ele consegue refletir sobre a questão, se interagir com aquela questão da prova, esboçando a sua opinião, o que ele pensa, o que ele concorda, suas crenças, e a partir daí eu vejo o quanto de estrutura o meu aluno consegue usar, o quanto daquele vocabulário que foi trabalhado o meu aluno consegue usar, o como ele consegue se expressar com a língua que ele está adquirindo, né? A prova do hoje, ela fornece também não só uma nota, mas um feedback. Hoje a prova, o erro e o acerto, ele não é mais visto como o acerto é sucesso e o erro é fracasso,
né? O erro, ele passa a contribuir para esse replanejamento do professor e do aluno. Então, ele promove um feedback para o aluno e para o professor. E ele também avalia aluno e o processo de aprendizado, sendo essa via de mão dupla, tá? Alguma pergunta, Pedro, por aqui? Algum comentário que seja importante para esse momento? Por enquanto, não, Cíntia. Pode continuar. Ok, então vamos continuar. Eu só queria, Cíntia, reforçar, por favor, algumas pessoas ainda estão com a câmera ligada. Por favor, quem tiver com a câmera ligada, desligar. Obrigado. Tá, joia. Então, e hoje, se a gente pensar no cenário pandemia, a avaliação tem muito dessa importância da via de mão dupla. Porque como é um cenário novo, que o professor está desbravando nesse momento, está aprendendo a lidar com ele nesse momento, e os alunos também não estavam habituados a esse ambiente de aprendizagem, eu preciso avaliar também se o que eu estou fazendo está impactando o meu aluno de uma forma positiva. Né? E é disso que a gente vai falar agora. A gente vai falar um pouquinho dos tipos de avaliação. E aí, para falar um pouco dos tipos de avaliação, a gente vai relembrar um pouco de Bloom. Para quem não conhece Bloom, ele é aquele teórico, aquele estudioso da aprendizagem, que desenvolveu uma pirâmide que fala dos níveis de aprendizagem. Então, Bloom acredita, que é a taxonomia de Bloom, né, que a gente chama, ele acredita que o processo de aprendizagem, ele passa por vários níveis dessa pirâmide, e eu, como professor, tenho que incentivar essa escalada cognitiva para que o meu aluno tenha um aprendizado eficaz. E para quem não está familiarizado com Bloom, não se preocupe, porque depois a gente vai inserir lá no nosso Google Classroom, que a gente fala em todo o webinar, um link para que vocês possam se familiarizar um pouco mais com essa taxonomia. Mas para Bloom, existem 3 tipos de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa. E agora a gente vai olhar um pouquinho mais no detalhe o que né, quais são esses 3 tipos de avaliação e em quais momentos desse cenário atual ele pode ser útil para mim como professor para calibrar as expectativas e mensurar os resultados. Então, vamos lá. Avaliação diagnóstica. Ela é uma avaliação que ela tem um perfil analítico, para eu analisar realmente. O objetivo dela é conhecer o conhecimento prévio dos meus alunos, e os resultados que eu vou obter com ela, eles me dão subsídios para preparar uma nova etapa da aprendizagem. Para a gente pensar qual é o modelo de avaliação diagnóstica, vamos pensar em escolas de idiomas, onde um aluno, ao se matricular, eu preciso definir se ele já tem um conhecimento prévio para verificar qual é o nível mais adequado para aquele aluno, qual é a turma mais adequada para aquele aluno se matricular. Então, a gente tem o que as escolas chamam de placement test. Esse é uma avaliação diagnóstica, porque eu vou mensurar qual é o conhecimento prévio do meu aluno, o que ele já tem adquirido como conhecimento, o que já está internalizado dentro dele, o que ele tem ainda um pouco de insegurança para eu me decidir em qual nível ele deve começar a estudar. Tá? Outro momento é quando os professores vão começar um ano letivo. Então, para eu entender quais são os pontos que eu preciso revisar do ano anterior, eu posso fazer uma atividade que não precisa ser uma prova, pode ser um jogo, um quiz, uma atividade onde eu vou diagnosticar qual que é o conhecimento prévio do meu aluno, para então eu programar de qual ponto eu vou dar a partida inicial para as minhas aulas daquele ano letivo. Se a gente pensar nesse momento que a gente vive, nesse cenário, esse é um tipo de prova, de avaliação, que pode nos ajudar muito no momento pós-pandemia. Quando tudo voltar para esse novo normal, que a gente ainda não sabe como vai ser, nós não temos essas respostas, e nem quando vai ser, eu vou precisar mensurar o quanto o meu aluno adquiriu de conhecimento nesse processo de ambiente digital. Então, essa avaliação diagnóstica pode me ajudar a colher esses resultados, para que eu possa replanejar minha vida a partir de então com o meu aluno. Então, por exemplo, eu posso mensurar
se a maioria dos meus alunos conseguiu adquirir aquele conhecimento que eu tinha proposto. Se eles conseguiram, o que eu, junto com a escola, como instituição, vou promover de ação para aquela minoria que não conseguiu? Vai ser um reforço, né? Eu posso também verificar quais itens são mais peculiares e que eles têm ainda dúvidas, e para que eu possa programar aulas cíclicas, que eu avanço um conteúdo, mas eu reviso outros, para que eu consiga colocar todos os meus alunos no mesmo patamar de desenvolvimento, tá? Pedro, alguma dúvida? Até o momento ainda não, Cíntia. Pode continuar, obrigado. Então, vamos para o próximo tipo de avaliação, que é a avaliação formativa. A avaliação formativa, ela é uma avaliação mais controladora. O objetivo dela é verificar se os alunos estão alcançando os objetivos propostos, e ela fornece dados que auxiliam o educador na reformulação do processo. Mas, Cíntia, o que você quer dizer com controladora? É porque o professor tem como controlar o planejamento dele. Então, vamos imaginar que eu estou trabalhando com a unidade 3 do livro, eu encerrei aquela unidade. Será que eu posso passar para a unidade 4? Será que todos os meus alunos estão confortáveis com todo o conteúdo da unidade 3? Então, eu faço uma atividade, pode ser alguma produção, ou eu pego várias produções do meu aluno durante aquela unidade 3, para saber se todos eles estão confortáveis e se eu posso avançar para a unidade 4, ou se eu ainda preciso revisitar alguns conteúdos da unidade 3. Tá? Essa é aquela avaliação que Lucchesi disse de via de mão dupla, porque é onde eu posso replanejar também o meu avanço e a minha prática como docente. Se a gente pensar em avaliação formativa, ela é muito mais baseada em can-dos do que em uma nota. E o que são esses can-dos, né? São as habilidades e competências do meu aluno que eu avalio de quando em quando. Eu posso fazer isso a partir de cada unidade, então, ao término de cada unidade, eu vou sentar e vou avaliar o meu aluno nesse processo de aprendizado, porque a avaliação formativa, ela vai avaliar muito mais o processo do que o produto. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de can-dos. Muitos deles, os próprios livros já trazem. Então, por exemplo, se eu pensar que o can-do ele tem que ser baseado nos objetivos pedagógicos, eles calibram as expectativas, eles mensuram esses resultados, eles dão feedback para o aluno e direcionamento para o professor e também para esse aluno, e ele também serve para uma autoavaliação. Se eu pensar num livro de educação infantil, o nosso Pad de Panda, que é da Stanford, no final do manual do professor, ele traz para cada unidade uma avaliação de desempenho desse meu aluno. Então, por exemplo, a Unit 3, do Pad 3, ele trabalha com o tema My Day. E aí eu posso, através de algumas habilidades e competências, definir como que está o meu aluno nesse processo de aprendizado. Então, ele reconhece e nomeia atividades diárias, muito bom ou progredindo? Fala sobre atividades diárias, fala sobre higiene pessoal e bucal, emprega as expressões, né, a target language que eu queria desenvolver naquele momento. Clean your teeth, you wash your hands, brush your hair. Desenvolve compreensão auditiva, participa de chants e atividades em grupo, participa ativamente das tarefas propostas. Tudo isso eu posso, mesmo no ambiente digital, usar uma tabela dessa para avaliar o meu aluno durante o processo. Outro exemplo é esse que traz o material Team Up também da Stanford. Esse é do Team Up 1. Ao final de cada 2 unidades, o livro propõe uma revisão e ele traz esses can-dos. No Team Up, esse especificamente é para que o aluno faça sua autoavaliação. No entanto, o professor pode usar as mesmas habilidades e competências para avaliar esse processo do aluno. Aí o livro propõe a cada 2 unidades. E a gente tem, às vezes, livros que não trazem os can-dos. E aí, como é que eu faço, Cíntia?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar o que a unidade propõe e quais são os meus objetivos como professor, e aí eu vou propor um can do. Então, por exemplo, esse daqui é uma unidade do Brick by Brick 2, que é um outro material da Stanford. O tema é In the Kitchen. A unidade é a unidade 3, que vai falar sobre fruit salad. Aí eu tenho o vocabulário que vai ser trabalhado, a linguagem, então, por exemplo, I love tangerines é uma estrutura, é uma target language que eu gostaria, que está no meu objetivo em desenvolver com o meu aluno. Eu tenho uma questão de CLIO, que é para saber falar sobre hábitos saudáveis de alimentação, e eu tenho as músicas e o mão na massa, que é fazer e experimentar. E aí eu, como professor, olhando para tudo isso no geral, eu vou vir com os meus objetivos, eu vou vir com os can-dos para esses alunos. Então, pode ser, reconhece e nomeia as frutas da unidade, e aí eu coloco o carômetro para eu poder me basear como é que está o desenvolvimento dos alunos com as produções que eles fizeram. Diz quais são as suas frutas preferidas, usa a estrutura I love e a fruta, que era a target language, distingue alimentos saudáveis e menos saudáveis, participa das atividades propostas, consegue apresentar as frutas usadas para o preparo de uma salada de fruta, por exemplo, foi uma atividade que eu, como professora, propus para os meus alunos, tá? Outro modelo de can do são os níveis do Marco Comum Europeu, que são usados nas certificações internacionais e também para os materiais, né, para colocar os alunos no nível correto da competência linguística. Eles são divididos em A1, A2, B1, B2, C1, C2, mas eles trazem ali as competências e habilidades que os meus alunos devem desenvolver para estarem nivelados de acordo com aquele nível. Então, por exemplo, o A1 é um aluno que tem que ser capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas. Pode se apresentar e apresentar os outros, fazer perguntas e respostas sobre aspectos pessoais, pode se comunicar de maneira simples, tá? E se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. Então, esse é um can do de um aluno A1. E nós temos as mesmas competências para os outros níveis. Então, para ser considerado, por exemplo, um C1, esse aluno tem que ser capaz de compreender um vasto número de textos, reconhecendo seus significados implícitos, exprimir de forma fluente, espontânea e bem estruturada, e ter um domínio da língua, tanto em fins sociais, acadêmicos e profissionais. Tá? Pedro, alguma pergunta? Até o momento não, Cíntia. Perfeito. Então, agora, Fê, eu acho que você consegue tocar daí para a gente falar um pouco das ferramentas. Sim, sim. Então, vamos lá. Obrigado, Cíntia, pelas explicações aí sobre conteúdo e teoria, que a gente vai usar bastante agora para falar sobre ferramentas. A gente selecionou uma infinidade de ferramentas que poderiam ser usadas para fazer uma avaliação ou fazer um diagnóstico usando métodos online. Porém, dessas todas que a gente pensou que poderiam ser úteis, a gente selecionou duas que são mais fáceis e mais amplas, tem mais funções para a gente poder usar. Então, a gente consegue fazer diagnósticos e avaliações com todas as duas, né? Vou compartilhar minha tela aqui. E a gente vai começar pelo Google Forms. Antes de passar lá para a tela do Google Forms, responde no chat para mim quem já conhece o Google Forms, quem já usou, que consegue, que já fez alguma coisa em turma com o Google Forms. Ótimo. Então, umas pessoas já usaram, outras pessoas não usaram. Eu vou começar do extremo básico e ir para um pouquinho mais avançado da utilização do Google Forms, ok? Eu vi que tiveram algumas perguntas aí extremamente relevantes. A Patrícia colocou uma questão muito importante. Patrícia, no final a gente vai conversar sobre isso, já está
nossa programação, tá? Bom, para quem não conhece, então, o Google Forms, eu posso acessar ele através de forms.google.com. Obviamente, para ter acesso a um serviço do Google, você precisa de ter uma conta Gmail, tá? Pode ser a conta Gmail do seu Gmail pessoal, ou se caso sua escola tenha o Google for Education, pode ser a conta do Google da escola, ok? Bom, então essa aqui é a tela do Google Forms ou do Google Formulários. Eu vou ter aqui todos os formulários que eu já criei, disponíveis, e alguns templates aqui em cima para poder começar. Eu vou começar um do zero, para a gente fazer tudo igualzinho. Então, eu clico aqui no em branco, e ele inicia um formulário do zero para mim. Primeira coisa que é interessante fazer é formatar esse formulário. Pegar tudo que eu preciso de personalização e fazer nesse momento, porque eu não esqueço de nada. Então, o primeiro vai ser o título, avaliação vai ser do 7º ano. E assim que eu mudo o nome aqui, ele já muda o nome aqui para mim. Se eu usar o Google para outras ferramentas, para outras atividades, nessa pastinha aqui do lado, eu consigo movimentar esse formulário para dentro das minhas pastas do Google. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pasta onde eu coloco todas as minhas provas, ou uma pasta onde eu coloco os arquivos do 7º ano, por exemplo, eu posso, desde já, movimentar esse formulário para lá, para ficar tudo organizado. Segunda coisa, ainda aqui no topo da tela, eu tenho personalizar tema, que é essa, não sei como chama isso, mas é aquela coisa de aquarela, sabe? De pintura. Se alguém souber como chama, põe aí para mim no chat. E aí você consegue personalizar o tema. Bom, eu consigo escolher cores, mudar as cores do meu formulário, o plano de fundo também, e a fonte. Eu, particularmente, gosto do básico, porque é de fácil leitura, todo mundo consegue acessar. E eu também consigo escolher uma imagem. Se eu clico aqui, ele vai me dar opções de imagens pré-definidas do Google, aqui por tema, ou eu posso fazer o upload de dentro da minha pasta. Então, eu pego um arquivo que está lá dentro da minha pasta. Eu vou querer, para ser mais fácil, eu vou pegar esse de pincel. Clico em inserir. E aí o cabeçalho já está aqui. Se eu tivesse uma foto da escola, uma foto da turma, eu poderia colocar aqui também. Se a escola tiver um cabeçalho pronto, quiser usar, é nesse momento que a gente vai colocar, ok? Aqui neste olhinho, eu consigo ver o formulário. É a mesma impressão que o aluno vai ter quando ele tiver acesso. Então, toda vez durante a prova que eu quiser saber como que o formulário está ficando, eu clico aqui no olhinho. Na engrenagem, eu vou ter configurações mais amplas do formulário. Para que ele vai servir? Então, se eu quero ou não coletar e-mails, isso significa que a primeira questão que vai aparecer é qual o e-mail daquela pessoa. Se eu quero limitar uma resposta só por participante, ou não, caso seja uma conta do Google que você estiver usando. Se ela seja vinculada à escola, aqui é que você vai desmarcar ou marcar, caso você queira que outras pessoas usem. Aqui você permite ou não editar o envio da resposta. Então, se o aluno enviou uma prova e você quer que ele possa corrigir essa questão, você pode clicar aqui que ele está habilitado para corrigir. Na segunda aba, a apresentação. Você tem três opções. A primeira opção é mostrar barra de progresso. Eu vou deixar ela marcada, que é aquela barra que aparece no final do formulário, para quem já usa vai conhecer, que mostra se ele está na seção 1, seção 2, seção 3 e assim por diante. O que é interessante? Quando a gente coloca essa barra no final, a gente diminui o acesso da sessão. Então, a gente põe 3 questões na tela principal. E para que ele responda mais 3 questões, ele vai ter que mudar de sessão. Isso estimula o sense of achievement do aluno.
Então, o aluno percebe que ele está progredindo, percebe que está andando, né? Isso é bom, isso dá uma sensação de progresso interessante para que ele termine a prova com satisfação. Essa opção aqui de baralhar a ordem das perguntas, você pode utilizá-la caso você não queira que toda a pergunta 1 seja número 1 para todos. Por exemplo, eu tenho uma atividade de listening, e na minha organização, ela está como primeira atividade. Mas eu quero que os alunos tenham acesso a isso de forma embaralhada. Cada um vai ver em um momento. Então, o Pedro vai ver essa atividade como primeira, mas a Cíntia vai ver essa atividade como terceira atividade. Então, eles não vão conseguir trocar essas informações aí quanto a isso. E aqui, a mensagem de confirmação. A gente pode colocar a mensagem que quiser. Sei lá, vamos colocar aqui um thank you. E por último, nessa aba, a gente tem a parte de testes, que é quando você configura esse formulário para ser um teste. E aí você vai atribuir nota, você consegue fazer várias coisas em cima desse aluno. Então, quando eu clico em atribuir teste, habilitam outras opções para mim aqui embaixo. Uma delas, que é muito interessante, é quando o aluno estiver usando um Chromebook, você pode bloquear a utilização de outras ferramentas e outras abas dentro do computador. Então, a partir do momento que ele entra no Google Forms, o computador fica bloqueado. Ele não pode acessar outra página de internet. Aqui você pode escolher se vai liberar a nota depois do envio ou não. Você pode revisar antes para liberar a nota. E aqui, se você quer que as pessoas vejam o que está errado, o que está certo, quais são as perguntas, as respostas e por aí vai. Clico em salvar e pronto. A minha avaliação já está configurada. Primeiro passo, eu preciso fazer uma descrição dessa avaliação. Essa aqui vai ser uma avaliação teste. Nessa descrição, eu posso colocar o texto do tamanho que eu quiser, eu posso pôr as informações que eu precisar. E tudo que tiver aqui nessa aba flutuante, eu posso inserir nesse campo de descrição. Então, eu quero colocar um vídeo aqui. Eu vou colocar lá um vídeo da FTD. E aí os alunos vão escorrer em cima desse vídeo. Pronto. Aqui eu tenho o título do vídeo. Esse vídeo está na abertura da minha prova, da abertura da minha avaliação. Eu posso colocar uma foto também, posso inserir mais texto, posso importar uma pergunta de uma outra avaliação que eu já fiz, ou posso começar com uma pergunta nova. Então, pergunta nova. Teste 1. Vamos fazer diferente? Vamos pensar numa pergunta real? Eu quero pensar numa pergunta... What's your occupation? Essa é a minha pergunta. Tá? Eu posso colocar aqui múltipla escolha. Posso colocar caixa de seleção ou lista de suspensão. Nessas 3 opções, eu preciso entregar para o aluno respostas prontas. Então, na múltipla escolha, eu tenho que colocar algumas respostas prontas. Na caixa de seleção também. O que vai diferenciar múltipla escolha, ele vai selecionar apenas uma opção. Caixa de seleção, ele pode selecionar quantas opções você permitir. Então, eu quero aqui, I'm a teacher, I'm a doctor, e assim por diante. I don't know. Quando eu clico em adicionar a opção outro, o aluno está permitido a escrever manualmente uma outra opção. Então, eu coloquei aqui, I'm a teacher, I'm a doctor, I don't know. Ele pode colocar I'm an actor, por exemplo. E ele pode escrever a opção que ele quiser, da forma que ele quiser. Ok? Dentro dessas opções, eu também posso colocar uma imagem dentro de cada opção.
Eu clico aqui, ele vai me orientar para o meu arquivo de imagem, e eu posso colocar a imagem como opção certa ou errada. A outra coisa é a chave de resposta. Bom, eu dei opções aqui na minha pergunta. E então eu preciso corrigir isso. A minha resposta certa é só eu marcar e concluir. Aí o aluno não vê esse chavinha. Vamos conferir? O aluno está enxergando exatamente dessa forma. Ok? E ele sabe que essa questão vale 0 pontos. Bom, outra coisa que é importante marcar é aqui no final se a questão é obrigatória ou não. Isso faz com que o aluno não consiga passar adiante ou finalizar o teste sem responder isso. Vai do critério de vocês, se vocês querem deixar a prova um pouco mais fechada, então só pode passar adiante quando responder todas as perguntas. Então a gente vai ter um número talvez de alunos que vai chutar, que vai tentar adivinhar qual é a resposta certa, ou você pode fechar tudo, deixar como ele pulando a resposta que ele não souber, tá? Pedro, temos perguntas? Fernando, tem uma solicitação da Denise Maia, tá, que ela solicita para você poder explicar novamente como entra no Google Form a partir da conta da Google que ela perdeu. Tá. Denise, né? Denise, a melhor forma... bom, você pode entrar através... Se você já estiver logado no seu Google, você pode entrar aqui nos 9 pontinhos, famosos 9 pontinhos, e aí vai ter aqui a opção formulários. Se não tiver aqui logo no início, só continuar descendo que ele vai aparecer para você. A outra forma é entrar pelo site. Então você digita forms.google.com e ele já tem acesso. Ok? A Patrícia Moselli, ela também faz uma solicitação aqui. Ela coloca, depois, se você puder, você nos ensina uma forma de inserir áudio que não seja carregando como vídeo, porque o YouTube dificulta subir esses áudios. Precisa de uns códecs, perde-se muito tempo, deve haver uma forma mais rápida. Sim. A gente está passando exatamente por essa situação, Patrícia. A gente está montando o... Bom, isso é surpresa, eu vou contar depois no final. Mas a gente vai chegar nesse ponto, ok? Bom, vou criar outra turma aqui, outra questão, para a gente poder fazer um outro teste com outro tipo de questão aqui, tá? Então, eu posso vir aqui, estava criando essa questão, clico no mais, e ele vai me dar outra opção de teste aqui embaixo. Se eu estou mudando de tema, ou se eu vou mudar de tipo de questão, é interessante, talvez, para organizar a cabeça do aluno, que eu crie uma nova seção. E aí eu vou clicar nesse sinal de igual, que está aqui no final da barra flutuante. Com essa nova seção, o que acontece? A prova vai ser dividida como se fossem 2 páginas. Então, eu tenho uma primeira página, depois uma segunda página. Essa forma de distribuir a prova é a que a gente comentou lá no início, quando eu comecei a mostrar o form, sobre o Sense of Achievement, a barrinha de progressão que fica lá no final. Ok? E aí, bom, eu tenho uma pergunta que ficou aqui em cima e eu quero passar ela para a segunda sessão. Só clicar aqui e aí eu arrasto ela para a segunda sessão. Ok? Vou colocar aqui a minha segunda pergunta. Essa vai ser um pouco mais ampla. How old are you? Claro que vocês aí, na realidade, vão fazer perguntas tão simples, né? Pergunta mais elaborada, que é só para a gente ter o exemplo. E vou escolher meu tipo de resposta. Bom, eu posso continuar fazendo a caixa de seleção, mas eu quero que seja uma resposta curta. Ele vai elaborar para mim qual é a resposta. E aí eu vou criar a chave de resposta certa. Aqui, você pode criar quantas respostas certas você quiser. Inclusive, marcar que tudo tá errado. Então, eu posso colocar, por exemplo, obviamente, não vou contar quantos anos eu tenho. I'm 10 years old. 10. I'm 10. E qualquer coisa parecida com isso que o aluno digitar, ele vai considerar como certo. Tá? O que é importante aqui nesse momento?
O Google Forms foi uma das plataformas que foram atingidas pelo número grande de acessos nos últimos tempos. E na última semana, ele teve uma atualização, uma paralisação, que ele não estava reconhecendo as respostas com um diferencial de maiúsculo ou minúsculo. Então, é interessante que ou você coloque tudo maiúsculo, e aí avise o seu aluno que é para sempre digitar tudo em maiúsculo. Ou você coloca, ou você instrui ele que a primeira letra tem que ser maiúscula, por aí vai, tá? Porque essa atualização correu um problema na semana passada. A gente teve relato de muita gente que teve problema com correção de prova quanto a isso. Pelo sim e pelo não, vamos nos proteger e instruir o aluno para isso aí. A Patrícia perguntou sobre inserir áudios. Bom, vou criar uma outra pergunta aqui para a gente poder responder isso. Das opções que ele entrega aqui do lado, eu tenho como inserir um vídeo do YouTube, e aí eu teria que inserir esse áudio no YouTube e colocar lá para cima. Eu acho que é uma perda de tempo muito grande, como a Patrícia mesmo colocou. O YouTube tem uma série de direitos autorais que ele barra, se tiver alguma coisa, algum som que já esteja registrado, ele não vai permitir, então pode ser difícil. Tem a opção de imagem, que não é o nosso caso, e tem a opção de título ou texto de descrição. Bom, normalmente quando a gente tem o áudio, a gente vai ter uma série de perguntas embaixo daquele áudio, embaixo daquele listening, né? Então, o que eu aconselho que a gente está fazendo? Cria um título. Então, esse título está aqui embaixo, tá vendo? Tá? Listening. E aí, aqui na descrição, você vai colocar o link desse áudio. Eu vou fazer aqui uma de forma experimental, porque eu não tenho nenhum áudio disponível na minha biblioteca, tá? Então, eu vou fazer com um outro arquivo, mas funciona para qualquer tipo de arquivo. Bom, então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é inserir um link dentro desse texto. Eu vou vir no meu Google Drive, selecionar o arquivo que eu quero compartilhar. Eu quero compartilhar esse arquivo. Vou clicar aqui nos 3 botãozinhos, ou nesse link, e ativar o compartilhamento via link. Toda pessoa pode ver. Vou copiar o link, que está aqui, e vou transferir o link para cá. A partir do momento que eu fiz isso, na hora que o aluno tiver acesso à prova, ele vai conseguir ver aquela prova. Ele vai conseguir ver aquele áudio ou aquela imagem que eu selecionei. Então, vamos testar? Visualizar. Olha, a barra de Sense of Achievement que está aqui embaixo, como a gente falou. Respondo. Passo para a próxima. E aí ele tem um link. Na hora que eu clico nesse link, ele vai abrir a imagem que eu selecionei. Se fosse um áudio, ele ia abrir já o play para o aluno poder escutar o áudio. É a forma mais simples que eu encontrei para a gente subir áudio para o Google Forms. O que você tem que ter atenção aqui? Se você estiver usando um Google for Education, então se a sua escola for a mantenedora da sua conta do Google e do Google Drive, normalmente ela vai aparecer isso aqui para ela, tá vendo? Qualquer pessoa no meu caso, em FCD Educação, com o link pode ver. Quer dizer que pessoa fora da minha empresa, fora desse domínio, não consegue ver isso. É a única coisa que você tem que ter atenção na hora de compartilhar isso. Às vezes é mais fácil colocar na sua conta pessoal, ou então abrir o compartilhamento aqui, onde você pode dizer que qualquer pessoa no mundo que tiver esse link, tá vendo? Essa opção aqui, pode ter acesso. Lembra sempre de clicar no concluído, que aí a gente consegue finalizar a opção, ok? Pedro, fiz o nível avançado agora. Como é que tá de pergunta aí?
Tem uma perguntinha aqui, que é Vamos lá. da Isabela Sabatini. Ela pergunta: há como impedir colas entre aspas, de outras guias ou janelas? Então, eu acho que eu tenho duas perguntas, tenho duas respostas para isso. Vou pedir até a Cíntia para me ajudar, se ela estiver aí ainda. Me ajudar nessa resposta. Estou Eu acho aqui, que Fê. tá aí. Então, tem uma questão aí. Bom, o Google Forms permite que você bloqueie caso o aluno estiver usando um Chromebook. Então, que é essa parte aqui, tá? É esse recurso que está aqui. Então, você vai vir em configurações, testes. Mas eu acho que a melhor forma é desapegar disso. Né, Cíntia? O que você acha? A gente sabe que ainda o sistema de educação é muito baseado nessa questão do valor, da nota, né? Se eu colo, se eu não colo. O que a gente tem notado com toda essa mudança para o ambiente digital é que a gente vai ter que também mudar o nosso ponto de vista em relação à prova, né? Eu, como professor, claro, eu tenho que pensar em perguntas onde eu consiga verificar o aprendizado do meu aluno. Eu sei que eu vou ter que atribuir uma nota, mas onde ele consiga interagir com a prova usando o pensamento crítico dele. Então, por exemplo, quando eu pergunto how old are you? A resposta é muito simples, né? Então, assim, o meu aluno vai conseguir buscar no celular, vai conseguir perguntar para o pai se o pai falar inglês, vai conseguir colar do amigo pelo WhatsApp, porque geralmente eles têm a mesma idade. O que eu preciso pensar nesse momento é numa forma onde não só a idade, né, a resposta da idade do meu aluno vai ser relevante para que eu mensure o resultado. Porque aí o meu aluno, ele vai, mesmo que ele tente colar, ele vai ter que falar dele, né? Ele vai ter que usar o que ele sabe, o conhecimento dele, né? É isso que a Patrícia respondeu aí, não podem ser respostas mecânicas. Ele tem que ter um nível de desenvolvimento, de pensamento para aquilo, né? Existe uma forma, eu estava até conversando ontem com a nossa coordenadora do editorial, e ela estava me falando sobre um pouco de avaliação, e existe uma forma, às vezes, de você, eu não sei se isso é possível no Google Forms, Fê, você pode responder, de você estabelecer tempo para a realização daquela prova. E aí, por exemplo, o aluno demora muito mais tempo para colar e pesquisar alguma coisa do que responder com aquilo que ele sabe e o resultado ser mais autêntico. Eu não tenho acesso aqui à questão de limitação de tempo via Google Forms. Eu teria que baixar uma extensão no Google Chrome. Então, isso seria funcional caso a gente estivesse na escola. Porque, em caso, o aluno pode simplesmente não baixar essa extensão e não funcionar, né? E não utilizar isso. Mas eu acho que é isso mesmo, Cíntia. A gente estava até conversando ontem, né? Que às vezes a gente cria tanto artifício para impedir a cola e a gente podia, talvez, gastar essa energia para impedir a cola em criar uma questão ou adaptar essa questão de uma forma mais empoderada, mais forte, para que ela fique mais robusta e o aluno tenha que dedicar mais tempo, mais conhecimento para aquela resposta, né? Sim, e eu acho que também é um aprendizado de todo mundo, né? É um desapego do docente nessa coisa da cola, que a gente não quer que o aluno cole, e às vezes ele coloca uma cola na sola do sapato do amigo, que está sentado do lado, para ele cruzar a perna e ver as respostas, são coisas mirabolantes. E também o aprendizado do aluno nesse novo modelo, né? Então, eu acho que é um trabalho de conscientização mesmo. Ótimo. Vi aqui que o pessoal me respondeu como é que chama o negócio lá da aquarela, chama paleta, né? Obrigado. Paleta de cores. É a pessoa que não está muito envolvida com as artes, aí a gente consegue já perceber. Mais alguma que você selecionou aí, Pedro? Mais uma pergunta? Não, faz nada. Mas sim. Só isso? Tá. Bom, antes de começar a falar sobre o Google Forms, eu convidei vocês para fazerem junto comigo. Alguém conseguiu fazer algum Google Forms nesse tempo?
Deu certo? Responde para mim aí no chat. Parece que não. Estamos todos em silêncio. Ah, ótimo. Mirella já trabalha com forms. Bom, como o webinar vai ficar gravado, vocês depois podem ter acesso, fazer com calma. Se tiver algum tipo de dúvida, pode mandar para a gente via o Google Classroom, que eu não sei se a gente já falou aqui, mas a gente tem um Google Classroom onde a gente coloca todas as questões e todos os conteúdos que a gente está produzindo. Se você ainda não tem acesso a esse Google Classroom, por favor, entre em contato com o consultor da sua região para que ele possa te incluir nesse Google Classroom, tá? A outra ferramenta que a gente vai usar vai ser o Mentimeter, que é a que vocês usaram para fazer a interação logo no início, tá? Bom, essa aqui é a carinha do Mentimeter. Opa, não compartilhei. Peraí. Agora sim. Essa é a carinha do Mentimeter. Quando eu entro no site, então eu vou entrar com mentimeter.com, ele vai abrir para mim essa tela. E aí eu posso entrar em New Presentation, se eu quiser criar uma nova apresentação, ou editar as que já existem. Ele permite quase tudo na versão gratuita. Não tem limite de participante, não tem limite de apresentações que você pode fazer. Ele só impede personalização. Então, aquela coisa de colocar a logomarca da escola na apresentação, mudar o fundo para fundo que eu quero, isso ele não vai permitir. Ele vai te limitar aos padrões que ele já tem, tá? Nós vamos fazer primeiro um teste aqui, e depois a gente vai fazer um junto, que vai ser o que vocês vão interagir de novo para vocês verem como funciona, tá? Então, eu vou clicar em New Presentation, vou dar o nome aqui de avaliação 7º ano, e aí é bem aquilo que a Cíntia estava falando sobre elaborar questões um pouco mais desafiadoras. Eu posso ter um jogo, eu posso ter uma aula com atividades interativas, em que essa aula de atividades interativas seja a minha avaliação, seja de onde eu vou tirar o diagnóstico que eu preciso da minha turma. Quando eu abro a apresentação nova, eu tenho esses tipos aqui para poder escolher. Então, eu tenho isso tudo aqui para poder selecionar. Vou passar um pouquinho rápido sobre cada um, só para a gente saber. Bom, o primeiro grupo de títulos são perguntas simples, perguntas populares, que é o que vocês fizeram da nuvem de palavras, tá? A múltipla escolha, e aí ele já vai gerar um gráfico. Questões abertas, então é como se fosse um grande mural que os alunos vão responder e as perguntas e as respostas deles vão aparecer na tela. Escala, onde eles vão ter que selecionar o que eles gostam, o que eles não gostam, e a média dessa escala vai aparecer. Um ranking, uma votação de imagem e uma pergunta de opinião. Então, esse aqui são as perguntas simples. Como vocês já fizeram a de nuvem de palavras, eu vou escolher outro, ok? Vou colocar aqui a escala. Eu posso colocar um título para a escala. Bom, como a gente está na, sei lá, what's your favorite color? Red, yellow, blue. Já aparece aqui imediatamente para mim, tá vendo? O aluno vai ver exatamente, o aluno vai ver o espaço para ele poder votar. E você vai ter essa apresentação. Vamos testar? Deixa eu voltar aqui para a apresentação que vocês têm acesso.
Então, eu já tenho aqui uma nuvem de palavras, eu já tenho aqui outra nuvem de palavras, que é a que a gente fez, e eu vou adicionar um outro slide. Então, é como se a minha aula ela fosse dar uma sequência. Eu tive o início da minha aula perguntando uma coisa, no meio da aula eu perguntei outra coisa, e agora eu vou fazer uma terceira pergunta. Ok? E aí, vocês conseguem ter acesso à plataforma. Obviamente, foi pego de surpresa, porque quando você tem 3 slides, o Mentimeter bloqueia e você tem que pagar para usar. Assim como as outras ferramentas, eles também estão se atualizando para poder ganhar mais público, né? Vamos testar com essa aqui. Avaliação. Eu vou pegar o código. E mandei aí no chat. Pode clicar aí e a gente vai participar juntos. Clicando nesse código, vocês vão ter acesso a essa pergunta para poder interagir. Ó, já temos gente aí, ó, participando. Ótimo. Notem que, como a gente está falando de colors, a cor vermelha, né, red, está simbolizada com o gráfico azul. Isso é o tipo de coisa que eu não consigo alterar, só se eu tiver a conta paga. Então, o que a gente faz? Desapega. Desapega disso, deixa o aluno seguir viagem, deixa uso gratuito, gente. Não tem por que pagar essa coisa. Ok. Então, isso é o que o aluno vê, e vocês viram exatamente como é que ele faz. Não tem mistério, é isso. Usar o Mentimeter é isso. Você vai escolher o tipo de atividade que você quer. Então, eu quero adicionar um outro slide, e aí hoje aprendemos juntos de que só pode ter 2 slides por apresentação na versão gratuita. E aí eu posso escolher outras perguntas aqui embaixo. Eu tenho essas aqui, que é de competição. Essas aqui eu posso montar uma apresentação com elas. Bom, por que eu não aconselho usar? Como a gente descobriu que o Mentimeter ele só pode ter 2 telas por apresentação, no modo gratuito, se você ocupar a sua tela com uma imagem aleatória, você vai perder uma tela gratuita para poder usar, né? Então, talvez é melhor fazer como a Cynthia fez. Usar a apresentação do PowerPoint ou o Google Presentations, como vocês já fizeram. E quando for usar a interação, manda o link para eles. Lembrando que tem 2 formas de fazer isso. Você pode mandar o link, que é mais fácil, mais rápido. Então, vem aqui em Share, copie o link e manda eles clicarem. Você pode colocar o QR Code, então eles vão apontar o celular e ver. E o QR Code funciona para apresentação de internet, então se tiver na sua apresentação do PowerPoint, por exemplo, se o aluno apontar o celular para lá, ele vai ter acesso no celular à pesquisa. Ou pelo código. E aí, logo que você faz a tela cheia, já aparece aqui em cima, ó, go-to-ment.com, com o código tal. Então, não tem mistério. Só para a gente fazer uma última questão, onde a gente coloca a questão aberta. Então, aqui eu tenho Open Question. Eu posso colocar aqui os balãozinhos, posso colocar um por um, ou posso colocar em grade. Também funciona. Outro, ranking. Escolho aqui quais são os níveis do ranking e os alunos vão selecionar o ranking disso. Ok? Gente, é isso. Não tem mistério. Esse Mentimeter é pegar e fazer. Quanto mais vocês utilizarem, mais vocês vão conseguir ter acesso a ele lá.
Cintia, a gente tinha selecionado uma última parte, né? Eu queria que eles interagissem no chat comigo e me dissessem, eu disse que nós tínhamos 3 tipos de avaliação. Eu apresentei 2. Quais foram esses 2? Pode responder no chat para mim. É uma avaliação. Diagnóstico e formativo. Edson é um ótimo aluno sempre. Diagnóstico e formativa. Perfeito. Nós temos a diagnóstica, a formativa e a somativa. A somativa é a prova que a gente conhece. Ela tem o aluno hoje, né, interagindo mais com a prova, mas ela é para uma atribuição de nota, né? E aí, é o que a gente pensa. Segundo Bloom, os três tipos de avaliação, eles têm que trabalhar em congruência, principalmente no cenário de hoje. Pensando nessa questão que nós estamos nos desapegando da cola, pensando que o meu aluno ainda precisa ter essa maturidade de avaliação, do meu ganho como aluno e do meu desenvolvimento nesse processo de ensino e aprendizado, a harmonia dos 3 tipos é que vai me dar resultados muito mais eficazes e muito mais tangíveis de eu mensurar, por exemplo, o desenvolvimento desse meu aluno. Então, se eu pensar em só atribuir uma nota, talvez eu não vá ter um resultado confiável. Agora, se eu fizer um mix dos 3 tipos, ele pode me dar um sistema de avaliação mais eficaz, né? E é isso, Fê, você quer completar mais alguma coisa? Bom, a gente tem Então, toda vez que a gente faz o webinar, né, a gente finaliza com o que mais você precisa saber hoje. Né, que é uma fala importada de um podcast que eu acompanho, que eu acho legal. E essa aí eu queria que a gente fizesse junto. Cíntia, vou compartilhar a tela aqui. Ok. Bom, e o que mais eu preciso saber hoje? Escola, professor e família. Lá no início, Patrícia tinha tinha perguntado sobre como lidar com a ansiedade da família, né, dos pais que estão querendo nota, estão querendo número. Bom, acho que tudo é achismo. Por mais que a gente tenha teorias para se basear, é uma situação nova, então a família também vai estar vivendo uma situação nova, nós também. Mas eu acho que, como eu disse antes, talvez tentar ensiná-los ou demonstrar para eles que é um momento de desapegar desse número, né? A Cíntia colocou bem aqui essa relação escola, professor, família, que é para a gente alinhar isso, né? Né, Cíntia? Eu preciso, como professor, ter o apoio da minha escola como instituição para definir qual vai ser esse sistema de avaliação, lembrando que a harmonia dos 3 tipos, né, é o que vai me dar um resultado mais eficaz, não me basear apenas no número, e explicar isso para a família, né, quais são os objetivos da escola nesse momento, quais são os objetivos dessa avaliação, e ser muito claro com a família em relação aos resultados, né. Eu acho que a transparência e a empatia entre todos é o que vai dar certo nesse momento, uma vez que é novo para todo mundo. Então, a família precisa confiar no que a escola está fazendo, e a escola precisa apoiar o professor nesse sistema de avaliação que vai ser definido, né? Então, é um trabalho que envolve escola, professor e família. É isso. Na quarta-feira, a gente teve a live com a Silvana no Instagram da FTD, e eu lembro dela falar muito sobre essa questão do gestor, do coordenador, do professor, se posicionar frente à comunidade escolar. E por que eu estou trazendo isso agora? É porque, às vezes, a comunidade escolar está toda envolvida em nota, porque sempre foi assim. Ela sempre esteve envolvida em nota. E, às vezes, uma saída, né, uma dica nesse momento, seja se envolver com essa família para dizer, olha, neste momento, a nota número não é tão importante quanto um diagnóstico de aprendizado.
ó, ele sabe isso, isso e isso, precisa melhorar nisso, nisso e nisso, conforme os can-dos que a Cíntia mostrou logo no início. É uma dica, assim, talvez é o que eu faria de proposição para essa escola. Eu não estou certo, mas eu acho que eu conheço a Patrícia que está falando, que fez a pergunta. Se você acreditar que isso pode ser muito invasivo para a escola, Patrícia, talvez assim, eu vou falar pela terceira vez a mesma palavra no webinar de hoje. Talvez desapegar, inclusive, desse sentimento. Se a família quer nota, dê nota. Mas você sabe que aquilo não é eficiente para o conhecimento do seu aluno. Então, você segue fazendo o trabalho como você faz, que é o que você quer, assim, que ele aprenda. Mas se a família insistir que é nota de todo jeito, e se em alguma forma a escola também se posicionar dessa forma, aí é a nossa hora de professor desapegar e falar, que a nota está aqui. Mas eu sei o que ele não precisa aprender, né? E eu acho, Fê, eu também conheço essa Patrícia aí que perguntou de longa data, inclusive. E eu acho que nesse momento a gente pode, até para passar mais confiança para os pais, dizer que os exames internacionais também se baseiam em can-dos, né? Que talvez aquele número não seja tão relevante quanto a evidência das competências e habilidades desse meu aluno. Mas se ele quer uma nota, eu acho que a gente não precisa excluir isso, né? Bloom diz que é um encontro, a congruência das três aí que faz o sistema ser eficaz. Só que eu acho que talvez a gente precise pensar junto com a escola no peso que se dá para esse número, né? Então, tem que ter um número no boletim, essa é a forma, essa somativa, que é uma prova é uma avaliação com características classificatórias, ela está aí no Enem, no vestibular, ela não vai sair do contexto, né? Eu me lembro que faz um tempo aí, porque a gente está em isolamento social já há 2 meses, né? Parece que faz 2 anos isso, mas há um tempo eu participei no British Council de uma discussão sobre avaliação, e o próprio British Council e os exames internacionais acreditam nessa harmonia dos tipos de avaliação. A gente não vai conseguir eliminar a somatória da nossa vida, mas dar para ele a importância que ele merece, né? Principalmente nesse ambiente onde o meu aluno está sendo mediado pela família também, ele tem uma mediação, mas não é presencial com o professor, isso influencia. Ele está aprendendo também, assim, a interagir com esse mundo digital, não só no videogame, né? A gente fala, eles já sabem disso, mas em plataforma de aprendizagem é diferente. Então, assim, será que é justo eu dar um peso tão importante para esse valor, para esse número, se eu posso avaliar de outra forma? Então, não é eliminar, é apenas equilibrar as coisas. E sempre mostrando isso para o coordenador e para o gestor da escola de vocês e deixando claro esses objetivos para a família. Eu acho que se a gente tiver essa conversa, essa comunicação, todo mundo sai ganhando, né? Sim. Bom, Cíntia, a gente já estouramos 15 minutos do tempo. Pois a gente gosta de bater papo, né? Isso porque não tem café, né? Nada disso. Pensa só. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim, né? Eu queria agradecer a presença de todos. Espero que tenha sido válido a nossa conversa de hoje. Estamos aí com uma série de webinars já feitos, a grande maioria deles está no YouTube, está na nossa página no Google Classroom. Lembrando mais uma vez, se você não está lá ainda, procure seu consultor para te inserir nessa sala. Eu vou acrescentar mais uma coisa aqui, Cíntia, que a gente não falou nos outros, porque talvez isso possa surgir. E a gente precisa, Fê, sem querer te cortar, a gente precisa contar a surpresa que você falou lá, não vou estragar a surpresa. Não, então eu vou deixar a surpresa para você. Se alguém precisar de algum apoio, de trocar alguma ideia sobre essa questão que a Patrícia mesmo sugeriu, de como sugerir para a família, para o pai, para ponderar nota, ponderar conhecimentos, can-dos, conta com a gente também, conta com o consultor da sua região, que a gente faz um encontro, a gente vê como pode apoiar vocês da melhor forma, tá? Cintia, quer contar a surpresa?
Bom, você conta comigo. Primeira coisa que eu vou falar é que o vídeo vai ficar disponível no Google Classroom e também no canal da FTD no YouTube, tá? Então, como é que é? Ativa o sininho, dê um like, como é que é? Isso, inscrição, ativa o sininho, aquela coisa toda. Isso. E dizer que nós estamos preparando alguns modelos de avaliações para que vocês tenham acesso a isso e elas ficarão lá no Google Classroom para ajudar vocês. Então, são modelos, vocês vão poder editar, tirar aquilo como exemplo, mas para que vocês consigam aplicar algum tipo de avaliação e mensurar esses resultados nesse momento de aprendizagem online. Então, é isso. E é a nossa forma de apoiar vocês com tempo, né? Porque a gente sabe que vocês já estão trabalhando tão mais do que... Acho que todo mundo está, né? Trabalhando tão mais do que o normal. Se a gente tiver esse modelo aí um pouco mais mastigado, né, Cíntia, para trabalhar, só para vocês precisarem editar, já é um ganho de tempo que vocês vão ter. Ah, e detalhe, elas vão estar divididas entre somativa e formativa. Mas calma, vai ter aos pouquinhos. Então, hoje vai ter um pouquinho lá, semana que vem vai ter mais, isso vai entrar na nossa rotina de atualização, ok? Tá bom. Gente, muito obrigada pela participação mais uma vez. Nos veremos em breve em outro webinar. Tchau, tchau. Tchau, gente.